Nesse vídeo eu vou falar sobre a durabilidade do ácido hialurônico. É uma pergunta muito comum que as pessoas têm, né? Em quanto tempo eu vou ter que reinvestir no tratamento de harmonização facial que eu fiz? Quanto tempo vai durar o ácido hialurônico que eu coloquei no meu rosto? E eu vou explicar tudo nesse vídeo. Essa pergunta parece simples, mas na verdade ela é bem complexa, porque tem várias questões a serem analisadas, né? Qual a quantidade de produto que você colocou no rosto, que tipo de ácido hialurônico, porque temos várias propriedades de ácido hialurônico, várias reticulações, se o produto é mais ou menos viscoso, e qual é a marca, né? Porque cada marca também tem as suas propriedades. Qual é a localização que você colocou o ácido, porque isso faz uma diferença imensa na durabilidade, vou explicar melhor. E qual que é a sua expectativa frente ao tratamento também. Mas de cara, eu já posso adiantar que não tem uma resposta pronta em relação à durabilidade, porque quando a gente coloca o produto no nosso rosto, é o nosso corpo que vai fazer a reabsorção desse produto. Então a gente depende também do metabolismo de cada pessoa. Agora, eu já posso adiantar que o produto dura mais do que o que a gente imagina. Muitas pessoas hoje que já fazem anos, né, que as pessoas usam ácido hialurônico, a gente percebe que às vezes passaram-se mais de 5 anos e quando vai fazer um ultrassom ou uma ressonância, a pessoa ainda verifica que tem produto na região. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que o produto dura mais em áreas em que move-se menos, né? Então, por exemplo, essa região da olheira, que é uma região que a gente não move muito, quando a gente coloca o preenchedor, dura muito. Muito assim, em um ano tá intacto na maior parte das pessoas. Passado 2 anos, às vezes não é nem necessário reaplicar nessa região, nesse fundo de olheira. E às vezes 2 anos e meio, mais ou menos, você vai lá e coloca mais um pouquinho. É claro que cada pessoa é diferente, que pode ser que reabsorva um pouco mais, mas a gente nota que é uma área em que o produto dura muito. Já áreas em que a gente mexe mais, por exemplo, o lábio, que é uma hora a gente fica o tempo todo mexendo, ele reabsorve mais rápido, então esse tipo de coisa acontece. Em um ano, quando a pessoa veio comigo, por exemplo, fez um preenchimento labial, voltou um ano depois, a gente sempre tira foto, e sempre que a gente tira foto um ano depois, a gente percebe que a boca ainda tem um voluminho que não tinha, só que a pessoa já quis voltar para fazer um complemento. Então, por exemplo, uma pessoa que faz 1 ml de ácido hialurônico, que é o que a maioria das pessoas fazem, não para mudar o padrão do lábio, ficar com uma bocona imensa, mas ficar com um contorninho um pouco mais bonito, devolver um volume que existia anteriormente, né? Um ano depois, a boca ainda tá mais bonitinha do que um ano antes, apesar de todo o processo de envelhecimento que também vai acontecendo. Só que aí você já pode fazer a reaplicação. Agora tem gente que vem de ano em ano e chega uma hora que até fala, eu vou dar mais um tempinho, porque eu tô achando que minha boca tá até ficando com mais volume do que eu gostaria, porque ainda sobrou um pouco de produto, entendeu? Então tudo isso pode acontecer, é lógico que não é uma resposta pronta, como eu falei, cada pessoa tem uma característica. Então eu também nunca falo, você vai ter que voltar depois de tanto tempo para refazer. Eu peço para a pessoa ficar atenta em como tá e quando ela perceber que tá diminuindo um pouquinho, a gente vai lá e refaz. Tem uma outra questão a ser considerada também, que é a quantidade de produto inicial que você colocou no rosto. Porque, nossa, tem tratamentos e tratamentos, né? Tem gente que faz o rosto inteiro, né? Então, a pessoa usa, assim, numa única vez, 20 ml de ácido hialurônico. Então, por exemplo, pôs 1,5 aqui, 1,5 aqui, ó, vai somando, já são 3. 2 aqui, 4, 5, 6, 7. Aí coloca metade nas têmporas, um de cada lado, já são 8. 9 do lábio, 2 no mento, ângulo de mandíbula. Você vai somando, dá esses 20 ml. Só que a maioria das pessoas não fazem o rosto todo de uma vez. A maioria dos meus pacientes geralmente fazem por fases o tratamento. Isso porque eu também tenho um perfil mais conservador, né? Lógico que tem gente que quer fazer aquela grande transformação e aí precisa de 20, de 25, de 30 ml, porque aí você vai mudar todo o padrão do seu rosto. A maior parte dos tratamentos que eu faço não é para mudar completamente, é para dar mais vida, para a pessoa ficar com aquela sensação de que acordou descansada. Tudo bem, às vezes a pessoa tem o queixo muito para trás, a gente avança assim o queixo, mas raros são os tratamentos em que eu faço de uma vez o rosto todo.
Muitas vezes eu até faço o rosto todo, mas a gente vai fazendo por partes, assim a pessoa também vai se identificando com o novo visual e assim vai complementando. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque assim, se a pessoa já faz muitos ml de uma vez, então ela fez uma transformação, sei lá, com 10 ml, é mais provável que passado um ano ela tenha que fazer um retoque apenas de uns 2 ml mais ou menos, porque já se colocou uma quantidade boa em várias regiões e aí teve alguma reabsorção, mas não foi toda aquela reabsorção e aí você vai lá e só complementa. Se você faz por setor, então por exemplo, pus 1 ml, metade numa olheira e metade em outra, e mais 2 ml, um de cada lado do zigomático, pode até ser que tenha sobrado uma grande quantidade de produto no rosto ainda. Só que como não foi colocado muito produto, essa pequena parte que foi reabsorvida já faz falta no visual do tratamento que a gente fez, entendeu? Então, se você coloca pouco material por vez, provavelmente no ano seguinte você vai querer refazer o tratamento. Então, nesse exemplo que eu dei, se eu coloquei 3 ml de produto, um de cada lado aqui do zigomático para dar aquela levantadinha aqui, ó, e meio para tirar aquele fundo de olheira, então foram 3 ml. Provavelmente no ano seguinte você vai querer colocar de novo esses 3 ml, mas o resultado vai ficar melhor do que da primeira vez, porque ainda vai ter sobrado um pouco de produto e ele já vai ter ficado de uma forma mais adequada no rosto também. Então uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que a harmonização facial não dura pouco. Porque tem muita gente que fala isso, poxa, eu vou colocar no meu rosto um material que é reabsorvível e depois vai passar um ano e eu vou ter que fazer tudo de novo. Mas não é verdade, porque no ano seguinte você vai sim fazer mais tratamentos, até porque a harmonização facial é uma continuidade, realmente não é uma vez que você faz e fica pronto. Mas a cada ano que você volta, melhora o rosto. E isso é o que eu acho mais impressionante. Uma pessoa, sei lá, como eu, assim, de 40 e muitos, né, 43, 44, 45, até 50, a gente ainda consegue que a cada ano a pessoa fique mais bonita, apesar do tempo que vai passando e que a gente vai tendo a perda de colágeno, perda de gordura, perda óssea e tudo mais. Porque sempre fica um pouco de material e aí a gente vai fazendo algum retoque. Além do que, o preenchimento com ácido hialurônico, hoje a gente sabe que estimula a formação de gordura em algumas áreas e com o passar do tempo a gente tem uma perda de gordura, então a gente tem uma melhora na qualidade tecidual também, mesmo com ácido hialurônico, inclusive de formação de colágeno. Tem outros produtos que também formam colágeno, que são mais específicos para isso, mas o ácido hialurônico também faz um bom trabalho nesse sentido. E na minha opinião, o fato do ácido hialurônico ser um produto reabsorvível tem muito mais vantagem do que desvantagem. Uma porque ele é reabsorvível, mas não é tão rápido assim, como eu falei, e outra porque com o passar do tempo a gente muda, sabe? Se a gente colocar no nosso rosto só produtos que não reabsorvem, depois com o passar do tempo o rosto fica mais esquisito, porque a gente vai ter uma mudança mesmo nessa proporção facial com o passar dos anos. Então é interessante a gente colocar um produto que também vai saindo, e assim sempre a gente pode fazer um tratamento de acordo com o rosto daquele momento. E isso a gente até pode perceber quando, por exemplo, a gente vê umas velhinhas, não sei se vocês já repararam, umas velhinhas que fizeram produtos preenchedores antigos de 30 anos atrás no rosto e esse produto não saiu completamente. Então às vezes ficam umas velhinhas com uma boca grande numa região que não tá muito certa. Vocês já repararam que isso pode acontecer? Com o ácido hialurônico isso não acontece, porque com o passar do tempo esse produto vai indo embora e aí a gente tem a oportunidade de tratar de acordo com o rosto na situação atual. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi um vídeo rapidinho que eu falei assim de bate-pronto entre pacientes. Então, a partir dele, dúvida que vocês tiverem, mandem para mim. Vocês podem reparar que eu sempre respondo. Não esqueçam de me seguir no Instagram, que é @doutoramairaplateiro. E siga, curta, compartilha. Muito obrigada. Até a próxima. Um grande beijo.